Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Grit. Eu sou o Quinho Fonte, como você já sabe, porque todo o programa eu acho que eu tenho que falar o meu nome porque vocês talvez ainda não me conheçam. E esse é o programa Grit, a gente vai estar ao vivo, se Deus quiser, até as 20... Ao vivo não, o programa é gravado, gente, eu já começo errando aqui. A gente vai estar com vocês até as 22h30, fazendo fé aqui pro meu convidado, já melhorou assim. Ih, programa é esse aqui. Galerinha, obrigado por todos vocês que estão aí no nosso YouTube, no nosso Facebook, talvez até no nosso Instagram, fiquei sabendo que está passando o nosso programa. Obrigado pela audiência, deixem os seus recados sobre o que vocês estão achando aqui desse papo que vai ser sensacional. E não esquece, claro, você que está no YouTube, no canal da Pump Fluxo de Ideias, já se inscreve, já ativa o sininho, fica ligado que além do programa Grit tem outros conteúdos, vai lá na parte de vídeos, tem uma... Eu ia falar um palavrão. Tem uma galera ali com outros conteúdos tão bacanas quanto o programa Grit, tá? Mas hoje a gente vai trazer um assunto que a gente já falou aqui no programa Grit em fevereiro com a maravilhosa Isis Batistuta, mas eu quis trazer de novo porque vocês comentam muito sobre esse assunto e é um assunto que eu amo muito. E para isso eu convidei o meu amigo, educador, mentor, facilitador, e na legenda do Instagram dele tá escrito assim: ajudo pessoas que desejam virar a página e viver com coragem, liberdade e autenticidade. Me explica sobre isso, Tuco Gabriel. Olá, tudo bem? Olá. Obrigado por você ter vindo, viu? Demorou, né? Você sabe que eu fiquei tímido de chamar, porque eu achei que você não ia topar. Ah, não sei. Sério? A minha autoestima ela é tão baixa Então, eu entendo isso que que você tá falando. eu olho pra entendo de você, autoestima eu baixa. acho você tão grandioso que eu falei, jamais ele vai topar dar uma entrevista minha. Aí você falou, e aí, quando é que a gente vai conversar? Eu falei, opa. Então, mas você vê que no fundo essa projeção ela é igual? Porque eu falo assim, ah, cara, ele já tem um monte de gente lá, é super bombado esse cara, eu não é que Viu? eu sou um mero mortal, um mero facilitador. Assim, aí tem a mesma visão, ou É, seja, os sim. dois estavam errados Sim. e estamos aqui tendo essa conversa maravilhosa. Tuco, obrigado pela sua Obrigado a você. presença. Eu comecei lendo uma frase do seu Instagram. Sim. Eu queria repetir e você me dizer o que significa. Tá. Ajudo pessoas que desejam virar a página e viver com coragem, liberdade e autenticidade. O que significa isso? Nossa, né? E isso fala sobre constelação familiar, porque e de uma forma bem breve, constelação familiar é uma ferramenta de expansão de consciência. Se eu estou preso numa ideia sobre mim, eu posso estar preso numa ideia que eu sei lá, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou merecedor, que eu não sou um bom filho, que eu não sou um bom pai, que eu não sou um bom isso, que minha família não a gente pode estar preso em um monte de fantasias sobre nós. E a realidade em si ela é muito mais complexa. E muitas vezes, para eu abrir mão dessa fantasia que eu tenho sobre mim, que eu não sou bom, que eu não isso, que eu não aquilo, que aquele casamento era tudo para minha vida, que aquela família. Para eu sair dessa fantasia que eu acreditava que eu era, eu vou precisar desenvolver alguns processos de maturidade para que eu alcance a minha liberdade, para que eu sustente quem eu sou, né? Quem eu gostaria de formar para esse mundo. E é esse processo que outras ferramentas, inclusive a constelação, vão nos ajudar, às vezes, a trair toda uma história familiar. Uhum. E é doloroso. Imagina que eu estou usando essa palavra trair mesmo. Que no fundo a constelação vai nos trazer a consciência que nós somos presos por dinâmicas emocionais primitivas. Uhum. E isso é para todo mundo. Isso vale para todo mundo, inclusive todos os mamíferos. Nós somos é, 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 regidos por nossas emoções. Se elas não estão na nossa clareza, aqui na nossa consciência, elas vão agir na inconsciência. Elas vão, gostando ou não, elas vão fazer se movimentar. O lance é o que eu estou colhendo na minha vida hoje. E esse é o ponto, assim. Não é o certo ou errado, assim, ó. A vida que eu estou vivendo hoje é ok? É o que eu gostaria de viver? Ah, não, mas eu gostaria de, sei lá, de ter um trabalho X, eu gostaria de fazer um programa Y, eu gostaria de viver uma relação de um jeito ou de outro. E só que assim, por que eu não vivo? Por que eu não tenho essa virada de página, né? Por que eu não deixo essa história antiga lá para trás?
Porque de alguma forma, se eu não deixo essa história antiga lá para trás, significa que eu tenho alguns fios que me prendem. Pode ser, putz, meu, eu vou decepcionar minha mãe, eu não vou ser aquele filho que ela gostaria que eu fosse. Ou vou decepcionar a profissão do papai, e eu não vou ser aquele filho. Ou eu vou decepcionar toda a minha questão religiosa, porque eu quero viver uma sexualidade diferente do que aquele grupo me dizia. Ah, eu vou ser algo totalmente diferente. Eu não quero sacrificar minha vida para ganhar dinheiro, como talvez meus ancestrais tiveram que sacrificar. Homens que morreram em guerra, mulheres que foram violentadas, machucadas. Como é que eu faço para viver diferente? E aí a gente vai perceber que nós temos um instinto que nos liga a eles, que nos vincula. Não é que a gente faz isso porque a gente é idiota. Nós fazemos isso aí porque existe um instinto primitivo que nos prende a essa história. E aí, virar a página, que é a parte difícil, é sustentar eu longe desse mecanismo ancestral primitivo. Sem que seja com arrogância. Não é a ideia assim, eu quero fazer muito melhor. E aí eu brinco sempre com uma dinâmica que a gente fala assim, ó, não pense num elefante com bolinhas azuis. Pensei. Cara, entendeu? Então, no fundo, Inevitável. tudo que eu nego dentro do meu sistema, que se eu brigo assim, não quero ser igual ao papai, não quero ser igual a mamãe. No fundo, tudo que eu tô fazendo é virando aquela figura, virando a minha referência. Por mais que eu não busque a igual a ela, eu vou buscar uma referência que espelha. Uhum. Eu vou, tipo, meu pai era alcoólatra. Aí eu vou buscar um homem que é o rei, o herói. Nenhum homem é rei, nenhuma mulher é rainha, nenhuma mulher é heroína. Então, virar a página para mim é como é que eu consigo fazer o luto dessa história que não me serve mais, seja lá qual for a história da minha família, a história do casamento, a história do filho, qualquer história, para que eu possa viver. Se o Tuco tivesse liberdade hoje, o que ele gostaria de viver? Putz, aí a gente dá um medo, né? E aí, o que é coragem se não eu desenvolver uma habilidade de conviver com o meu medo sem paralisar? O medo super importante. Se você não tem medo, você vira um maluco que não mede consequências. O jogo aqui como é que eu uso esse medo sem que eu seja um bichinho assustado fugindo de algo ou um bichinho assustado querendo lutar contra algo. É muito mais, eu falo que é como se a gente pudesse dar um salto de evolução, Uhum. sabe? E para mim, acho que virar a página, de uma forma resumida, como é que eu consigo evoluir como humano? Sabe? Que eu não preciso mais subjugar as pessoas e nem me sentir diminuído ou humilhado, assim. Como que a gente consegue. Oh, eu sei que eu tenho para oferecer. Você também tem. Como é que a gente faz para dançar isso junto? Por mim, o programa acabou agora, tá? Ele já tá excelente, maravilhoso. Tivemos uma aula, eu não tenho mais o que perguntar pra Tuco. Mentira. Tuco, hoje você é um educador, um mentor, um facilitador. Eu conheci você fazendo Uhum, constelação. Eu fui apresentado por uma amiga minha na época. E aí eu já transitava na constelação. E uhum, quando eu conheci você, abriu-se um mundo novo na constelação. A forma que você constela é diferente, mas a gente vai chegar nessa parte. Eu queria que a gente voltasse lá atrás. uhum. Como é que o Tuco entra? Por que que o Tuco começa a estudar? Por que que o Tuco hoje é um constelador? É assim que fala, tá Um certo? controlador, isso. Lá atrás. Então, lá atrás, volto 16 anos no tempo. Eu trabalhei com tecnologia durante 20 anos, só que antes da tecnologia, eu cheguei na tecnologia por conta de um problema de saúde. Eu tive uma paralisia com 14 anos e fiquei um ano sem andar, tipo, sem sentir nada. Isso, né, na época, imagina a frustração de um adolescente com 14 anos que vê todos os amigos. E aí eu queria, de alguma forma, poder ter uma vida menos cretina, né? Ali, menos frustrada. E aí a tecnologia entrou na minha vida como uma forma de eu trabalhar, ser útil, né? Só que, antes da tecnologia, eu sempre tive um anseio de questionar o mundo, sabe? De questionar, falar, será que a vida é só isso mesmo? Né? No fundo, eu tinha meio que um anseio da pessoa que queria é, entender o sentido da vida. Uhum. Né? E aí eu fui para N religiões, filosofias e etc. E no fundo eu tinha essa fantasia, né, eu vou descobrir o sentido da vida. E aí quando eu tive a paralisia, isso ficou mais forte, né? Porque
a gente olhar para o concreto, uma vida de um adolescente que tem um problema de saúde crônico, não tem nada de grandioso. E Uhum. aí, como é que eu dou um significado para eu continuar é, é, progredindo, evoluindo ali, né? E eu me lembro que fazer fisioterapia era assim, como é que eu encontro motivação em mim para continuar, sabe? Não desistir, não ir além, né? E aí, então, de certa forma, eu fui buscando várias filosofias. Enquanto eu estava trabalhando com tecnologia, eu já tinha uma curiosidade por psicologia, por educação, por filosofias orientais e etc. Uhum. E isso ficou meio que adormecido, assim, né? Nossa, um dia eu acho que eu quero poder compartilhar. Um dia eu quero poder ajudar pessoas a encontrar um sentido para a vida, sabe? No fundo, era bem isso. Era perceber que, de alguma forma, me dava prazer, isso é uma coisa que eu sempre me lembro desde criança, Uhum. poder compartilhar conhecimento. Na escola, eu tinha o meu prazer maior não era nem estudar, era quando eu sabia alguma coisa que eu podia ajudar um colega. Então, eu falei, cara, eu entendi que isso aqui, por isso que o lance de educador, para mim, faz mais sentido do que qualquer outro nome. É ajudar as pessoas a lidar com as vidas delas de uma forma mais leve, menos sofrida. E claro que para que eu pudesse, para que eu pudesse falar de um lugar autêntico e real, eu preciso viver isso em mim, né? Para mim, senão viram um Zé Palestrinha ou alguém que quer dar lição de moral ou de uma vida melhor para os outros, e não faz Uhum. sentido. No Uhum. fundo, como é que eu me conecto com essa minha humanidade que é limitada, que é frustrante, que é um monte de coisa, e ainda assim eu encontro sentido para continuar, sabe? Para dar mais um passo. Como é que eu lido às vezes com situações de sofrimento extremo e encontro algum significado naquela história? E um dos caras, e aí esse é um dos caras que mais me inspirou, né, nessa jornada, tem um alemão, austríaco, eu nunca esqueço, eu lembro direito a nacionalidade dele, chama-se Viktor Frankl. Ele tem um trabalho chamado de logoterapia, que ele desenvolveu na época do Holocausto. Ele foi prisioneiro dos alemães. A família dele toda morreu. Teve uma história muito trágica. Só que ele já tinha, sabe, ele era um psiquiatra que tinha uma busca de, meu, que sentido que faz estar aqui nesse planeta aqui, né? E aí, esse trabalho que ele foi desenvolvendo o quanto é importante para nós buscar um sentido para a vida. E não é um sentido grandioso assim, vou mudar, né? Não, é Uhum. tipo, como é que eu dou sentido para minha vida? Às vezes, sei lá, pô, eu fui uma pessoa que tive um problema de saúde, sei lá, perdi os meus pais muito cedo, não me sinto bom o suficiente. Né? Como é que eu lido com isso aí para eu dar algum significado para essa vida ser menos cretina, menos vazia, né? E é bem isso. Só ganhar like não é o suficiente. Uhum. Só ganhar dinheiro não é o suficiente. Então, para que eu tenha um trabalho, um servir que tenha profundidade para mim, falar, nossa, isso aqui me preenche. Eu preciso dar algum sentido. E para mim, compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas a lidar com o seu próprio sofrimento, me dá um sentido. É como se me desse um lugar aqui, ó. Então, eu faço alguma coisa de útil nesse planeta que não sou só um corpo jogado às traças, né? Então, é muito mais na humildade, no pequeno, do que na grandiosidade. Tu, você já quis ser grandioso? Muito. Eu queria palco, eu queria. E eu vim da época de treinamentos, aí que eu falo 16 anos atrás, Uhum. que eu conheci um treinamento de desenvolvimento pessoal, de alto impacto. Eu falei, nossa, que legal. Essas pessoas saem daqui parece transformadas. E eu falei, não, eu quero fazer isso daí, eu quero. E aí eu comecei a estudar programação neurolinguística, coach. Eu fiz uma jornada estudei tantra, estudei terapia corporal. Tudo que estava no meu radar, eu estudei. Só que, por mais que eu tinha esse monte de conhecimento, eu tinha uma cabeça cheia de conhecimento, em 2010 eu tive um relacionamento que me levou pro chão, mas levou assim de eu. Todo mundo, né? Mas Todo é maravilhoso. mundo tem um relacionamento que leva pro chão. Todo Isso. mundo. Mas o que esse relacionamento trouxe para mim de real? Que não adiantava eu ter todo um conhecimento cognitivo aqui, racional, se eu não tinha a profundidade emocional.
E aí, foi justamente nessa época que eu tive a minha primeira experiência com constelação e eu fiquei impactado com a profundidade e com a eficiência da técnica. Uhum. E foi numa pequena troca ali com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que a gente fez uma dinâmica que era eu observando da perspectiva do meu pai uma pessoa que estaria me representando, né? Então e é isso que a constelação vai trazer pra gente, né? Eu saí do meu olhar viciado, já treinado, papai é isso, papai é aquilo, mamãe é isso, mamãe é aquilo, ou eu sou isso, eu sou aquilo. E no fundo, o que que eu achava? Que eu era uma pessoa mega espiritualizada, que eu já estava evoluído. Aquela mulher, ela estava tendo o prazer de ter essa santidade. Sabe? Era essa fantasia que a gente tem, gente. E assim, o que eu tô dando voz aqui, ó, é que no fundo, ou a gente pensa que a gente é um semideus, ou a gente pensa que a gente é um semidemônio, né? Então, essa fantasia narcísica que a gente tem, para que a gente amadureça e virar a página, é exatamente diluir todas as nossas fantasias sobre nós. A gente não é super-homem e nem é super-vilão. Nós somos seres humanos comuns, insignificantes, e a gente pode dar algum significado quando a gente escolhe. Falar, eu poderia aqui passar em branco essa. Mas eu vou escolher trocar aqui, eu vou escolher deixar alguma coisa de bom nesse mundo. Sei lá, seja um abraço, seja saber fazer bolo, seja qualquer Uhum. coisa, né? Fazer, tipo, trocar aqui no programa, né? Então, lá atrás, quando eu tive essa dor emocional com essa relação, é justamente, tipo, eu saí de um pedestal que eu me achava super, e a pessoa fala assim, não, você não é desse Não é, tamanho. não. Menos, menos. E aí na constelação eu fui perceber o quanto eu esperei, por exemplo, do meu pai que ele fosse um super-herói, ou que ele, na visão da mamãe, que ele faz tal coisa, que ele é super vilão. Então a gente tem essa tendência ou a endeusar os pais. Imagina uma criança que olha para um adulto, ela projeta nesse adulto um semideus. E aí, na projeção dela, ela também se acha assim, ó, se ele é semideus, eu sou semideusinho, né? Da mesma forma, se eu acho que meu pai é um demônio, eu também sou um demoninho. É essa. E eu tô falando de uma forma bem grosseira aqui para ficar fácil para todo mundo entender. A Sim. gente projeta, né? A gente espelha, porque no fundo para que eu exista, aqueles seres me trouxeram a vida. Então, de certa forma, a minha percepção sobre mim passa pelo filtro de como eu enxergo eles. Uhum. Se quando eu me olho no espelho, se eu não tenho uma boa imagem ou tenho uma imagem distorcida dos meus pais, automaticamente eu tenho uma imagem distorcida sobre mim. É esse espelhamento bem raso, assim, bem básico. E e aí que eu começa o jogo a virar. Falei, opa, peraí. Se eu humanizo, que foi a primeira experiência que eu tive assim, ó, eu olhar pra mim com a arrogância que eu tava olhando meu pai e desumanizando ele. E lembrando que ele não é só meu pai. Ele é um cara, antes de eu nascer, ele já tinha um monte de história antes de mim. Ele tem um monte de história ele com a minha mãe, que eu não sei quais foram os acordos deles. Quais eram os acordos deles? E eu me envolvi nessa ânsia dessas crianças que estão querendo ser amadas de alguma forma. Eu vou pro time do papai ou da mamãe para buscar amor. Uhum. Todos nós, é, seres humanos, a gente vai sempre se movimentar nessa busca de amor. Seja eu querendo ser o rebelde. No rebelde eu também quero ser notado. Olha como eu Sim. sou rebelde. Ou como eu sou bonzinho. Olha como eu sou bonzinho. Então, de certa forma, independente do arranjo que a gente vai fazer, a gente está buscando vínculo, a gente está buscando amor, né? A diferença que aí que a gente vai trazer a constelação esse amor precisa de ordem, né? Da mesma forma, eu posso achar o que quer que seja dos meus pais, e assim, meu pai pode nunca ter existido na minha vida, exceto quando transou com a minha mãe. E entendo que essa lacuna vai existir, mas para que eu exista aqui, ó, esse fato foi o que uniu os dois que me trouxe até aqui. Então é nesse raso que a gente vai se conectar. É falar, ó, entendo que faltou e eu vou ter que cuidar disso aí, vou dar uma terapia, vou fazer um monte de trabalho para preencher isso aqui que faltou, dessa presença. Porém, é este ser humano que está no meu DNA aqui. Então, se eu amaldiçoa aquele ser humano que não foi presente, é como se eu estivesse dizendo para mim, eu me odeio, sabe? É esse jogo de espelhamento. Então, a autoestima
também tá em estimar esses pais do jeito que eles são, com a história que veio, da forma como veio. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu amo esse tipo de entrevista, porque parece que tá só eu e ele tá falando para mim. Assim, é pra mim isso aqui, tá? Vocês podem até ficar aí, mas o que ele tá falando é pra mim. Eu tô falando, entendi, entendi. Tuco, por que que é tão difícil a gente. Não é desmistificar, por que que é tão difícil a gente entender que, por exemplo, pai e mãe Hum. podem ser pessoas tóxicas? Porque a gente, assim, a gente cresce entendendo frases tipo assim: ah, mas é sua mãe. Poxa, mas é seu pai. Poxa, e aí isso meio que valida um comportamento tóxico que o pai e a mãe têm com a gente. Sim, sim. Por que que é tão difícil a gente desmontar isso? Aí a gente vai voltar lá para ideia mais primária infantil possível. Imagina quando a gente é bebê, olha as fantasias que a gente vai construindo, que são os pensamentos mágicos. Né? Eu tô com fome, eu sou um bebê, eu não tenho cognição nenhuma, eu não tenho raciocínio nenhum. Eu choro, tô com fome, de repente vem um peito. Do nada um Sabe, tipo, peito. nossa, parece que assim, olha, eu criei um peito com o meu pensamento. Entende como que a gente vai criando essas fantasias? E Entendi. da mesma forma, a nossa mistura, principalmente com a mãe, né? É como se a gente não tivesse uma diferenciação. A gente e a mãe é uma coisa só, porque a gente e a mãe no útero é uma coisa só, e aí isso vai se estendendo. Então, de certa forma, a primeira percepção que nós temos dos pais é como se eles fossem nossos atendedores de desejos. E quem atende desejo é um gênio, um semideus. Então a gente tem a tendência infantil de endeusar os pais, de tirar eles do lugar humano para endeusar. E até para validar a nossa própria experiência, né? Até para validar quem a gente é. Né? Para construir a nossa figura psíquica. Só que para que eu consiga validar aquele ser humano, eu vou precisar ignorar algumas coisas. Tipo, por exemplo, imagina se eu olho pro meu pai e ele me bate. Sei lá, por nenhum motivo. Aí eu fico com raiva. Só que, putz, eu fico com raiva, eu não posso bater nele, senão ele não me dá comida, senão eu morro de fome. Então, de certa forma, eu vou começando a ocultar experiências emocionais minhas para validar e sobreviver na mão desse ser humano. Então, de certa forma, a gente vai construindo uns pais ideais para não ter que olhar para os pais reais. Né? E às vezes, sei lá, seu pai pode ser ausente efetivamente, sua mãe pode ser ausente efetivamente. E por quê? Na sua fantasia infantil, você constrói um ideal de pai e mãe, que é o que a gente fala. E o ideal é a forma que eu consigo sobreviver. Vamos dizer que assim, ó, meu pai é violento. Então eu aprendi a dar conta, a ficar duro aqui, para aguentar a violência. E é dessa forma que eu vou pro mundo. Até eu perceber que esse pai também ele se transforma com o tempo, eu posso viver a minha vida inteira achando que meu pai que eu vou levar porrada do meu pai, que eu vou levar porrada da minha mãe. E aí eu posso buscar no mundo pessoas que validem também essa construção. Então, quando a gente vai para uma relação, como eu falei, o que que essa relação me trouxe? Ela me trouxe uma clareza que eu estava olhando para essa mulher como eu olhava para minha mãe ou como meu pai. Para essa construção infantil que os pais são bons ou ruins. E, na verdade, eles são seres humanos que são complexos. Né? Então, sei lá, por N motivos, minha mãe não recebeu o afeto da mãe dela. Ah, porque é uma família italiana que todo mundo tem 7 pessoas. Ninguém tá nem aí para tocar. Né? Tem Uhum. comida, é amor. Né? E essa é a dinâmica, né, italiana. Tem comida, é amor. Você não tá morrendo de fome? Sinta-se amado. Né? É mais ou menos esse jogo. Então, eu não tô olhando para minha mãe, eu tô olhando para minha fantasia da mãe que eu gostaria que fosse. Que me tocasse do jeito que eu gostaria. Que me cuidasse do jeito que eu gostaria. E aí, quando eu olho para a mãe real, é frustrante. E por isso que compreender as relações tóxicas, e aí, para a gente trazer para a visão da constelação, seria o quê? Uma relação que não tem limite não tem uma ordenação. Por exemplo, eu não tenho a medida de quanto eu posso te machucar. Ou não tenho medida do quanto eu sou carente e eu pego você para preencher minha carência. Ah, vamos dizer aqui, eu vou brincar aqui com a história. Minha mãe não recebeu da minha avó. Beleza? Ah, minha avó era ausente. X. Aí eu vou pegar assim, deixa eu pegar o Tuquinho aqui, ó, pra preencher todas as minhas carências. Isso, fala que eu sou uma mãe especial.
fala que eu sou perfeita, fala que eu para eu não ter que olhar às vezes para a dor da mãe que me faltou. Eu tento compensar no meu filho algo que me faltou com a minha mãe. E aí isso torna tóxico, porque a mãe te aprisiona, ou o pai te aprisiona, né? Então é perceber a desordem que há nessas relações disfuncionais. Então eu sempre prefiro usar mais do que o tóxico, eu prefiro usar o disfuncional. Porque o tóxico sempre a gente vai entrar no meio que num lugar comum. Se eu Uhum. entendo disfuncional, então eu posso reordenar para tornar aquilo funcional. Por exemplo, a, a minha mãe ela é muito exagerada no cuidado, vamos dizer assim, ela é muito exagerada. Então, para ficar funcional essa relação, eu preciso de distância. Porque minha mãe ela não tem essa percepção do limite. Então, para que eu tenha uma relação com ela que fique funcional, o nosso amor precisa de distância. Oh, mas tem que ficar com os pais. Não, não tem que ficar. Você tem que entender como é que essa relação funciona. Sei lá, às vezes eu tenho minha irmã que ela é abusiva, por exemplo. Putz, meu, eu vou precisar de uma distância com essa minha irmã. Ou é uma pessoa que eu quero um vínculo maior. Opa, se eu ficar muito distante, como eu aprendi que as pessoas são distantes, eu não vou gerar um vínculo com essa pessoa. Então, é, eu vou dar bom dia, ó, tal, você tá bem? Você tá precisando, posso te ajudar em algo? Como é que você se sente amado aqui? Como é que você se sente amado? Então, de alguma forma, eu posso ter aprendido dentro do meu sistema familiar que amor é manter distância. E aí, se eu vou para uma relação, eu vou precisar também me tornar mais funcional. E às vezes desenvolver uma coisa que eu não aprendi. Opa, peraí, eu preciso demonstrar aqui um pouquinho que ele é importante. Ó, Quinho, putz, eu gostaria muito de estar com você no programa. Para você, você é uma figura que para mim é cara no meu coração. Ah, mas às vezes você não tem clareza, você não tem consciência que eu sinto isso. Da mesma forma que você falou que não me convidou porque achava que eu, sei lá, era qualquer coisa. Então é só uma fantasia que a gente tem sobre Uhum. a vida. E é a mesma fantasia que a gente tem sobre os pais. Da mesma forma, lidar às vezes com uma dor emocional de uma ausência afetiva é quase destrutivo, né? E aí a gente cria qualquer fantasia para não ter que lidar com essa dor. Aí até que vem uma relação afetiva, né? Uhum. E que leva a gente para baixo. No fundo, essa relação afetiva, ó, tem um buraco aqui no seu coração que você não tá cuidando. E geralmente essas relações afetivas, elas, eu chamo que são pontos de transformação se a gente tiver clareza para isso, né? Ou pode ser um ponto de derrocada, você vai para anestesia, vai para qualquer outro lugar. Mas para mim, eu te falo que essa relação de 2010 que eu tive, eu comecei a trabalhar com constelação e com essa profundidade não só com constelação, mas com terapia corporal, que a constelação faz muito essa leitura do que eu guardei no corpo, né? Porque se eu fico muito na cabeça, eu fico nas ideias que eu tenho sobre os meus pais ou sobre a vida. Só que no meu corpo é o lugar que mais guarda informação. Às vezes, por exemplo, é muito comum, eu não sei se você conhece famílias assim, que as pessoas não falam sobre nada. Parece que quase que um- uma coisa meio formal, assim, meio de lords que sentam à mesa. Só que isso é mentira, porque no fundo você tem raiva, você tem tristeza. Se aquilo não é falado, tá sendo trabalhado no oculto. E muitas vezes os pais não lidam com a sexualidade, com as emoções, os filhos manifestam alguma coisa. Então é muito comum sintomas que os pais não olham, que não lidam, os filhos manifestam como uma forma de identificação. Ó, papai, você não tá olhando para a raiva que você tem aí da mamãe? Então eu manifesto aqui a raiva em outras situações, eu manifesto na escola, em outras mulheres, né? Então, é, constelação para mim é uma forma de trazer para para luz o que está no oculto, Pra para consciência, consciência o que está no oculto. sim. Né? Eu não tenho nem coragem de te interromper enquanto você fala, porque é uma aula isso, assim, eu já tive a sorte de te ouvir várias vezes, porque quando eu participei das constelações que você fazia e voltou a fazer,
sempre tinha uma explicação sobre o que a gente ia viver ali, e eu sempre fiquei muito encantado com tudo que saía da sua boca. E ouvindo você falar agora, é uma aula mesmo, assim. As pessoas que estão em casa, elas já entenderam, talvez, acredito, espero, para que a gente usa a constelação. Mas vamos explicar de uma forma mais simples como é feita essa constelação. A pessoa chega lá e ela te traz um assunto e você administra. Eu sei como é, mas. Aí você administra aquele assunto com as pessoas que estão ali, é criado um campo energético e as coisas funcionam. Eu tô falando de uma forma grosseira para que você possa explicar antes da gente ir pro intervalo. Então, para quem está assistindo, como é feita a constelação familiar? Então, é, a ideia sempre da constelação é a pessoa tem um tema, e geralmente é um tema que a gente chama de sintomático. Ah, é uma repetição de comportamento, um sintoma físico, uma percepção emocional que ela não sabe de onde vem. Às vezes, assim, ou ela sabe mais ou menos de onde vem, mas não tem ferramenta para lidar. Então, imagina que é algo que está interno nessa pessoa. O que a constelação tem como proposta é tirar isso que está dentro para colocar para fora. Então, existe a forma de fazer isso de uma forma individual, que a gente usa posições no chão, bonequinhos, que são figuras para tirar da inconsciência para trazer para a consciência. Para que a gente perceba, às vezes, como eu falei, eu achava que eu mandava super bem na relação com meu pai. Só que eu tinha uma posição de arrogância, julgando como se ele fosse alguém que tinha que dar conta de ser perfeito. Então eu desumanizei meu pai, eu me coloquei como um semideus. A constelação nessa dinâmica que eu fiz é tirar eu da perspectiva da minha própria fantasia, e nessa dinâmica a gente usa pessoas, né, para representar essas posições, que essas pessoas vão trazer perspectivas novas, é como se trouxesse pontos de vista novos. Como seria olhar a vida a partir dos olhos do meu pai, com todas as emoções que ele teve, com todas as histórias que ele teve? Opa, então assim, ó, já não é mais aquele pai que eu fantasiei, que era só aquela figura que me protegia, que tinha que estar disponível para mim 24 horas por dia, que tinha que fazer isso aqui. Não, ele é muito mais complexo. Então, na constelação, a gente vai pegar esse tema, e aí tem posições ou situações, a pessoa fala assim, ela vai escolher uma pessoa que vai representar ela, o pai, a mãe, e aí o que essas pessoas que vão representar, elas vão receber roteiro? Não. A gente vai usar uma habilidade intuitiva que nós temos no corpo, e eu sempre falo que tem uma comunicação, que a gente pode chamar aqui de transverbal, que eu sempre brinco com a galera que dá para você perceber que essa comunicação acontece. Já aconteceu de você pensar numa pessoa que você não vê há 10 anos atrás? Sei lá, faz 10 anos que eu não vejo essa pessoa. E aí você pensa, nossa, quanto tempo. De repente a pessoa te manda uma mensagem. E esse fenômeno que eu estou dizendo aqui, que eu estou chamando de comunicação transverbal, é mais ou menos o que a gente vai usar nessa constelação. Como se a pessoa que estivesse representando se conectasse com o inconsciente coletivo daquela pessoa que está trabalhando o tema. E as pessoas vão perceber os impulsos físicos mesmo. De às vezes vir uma emoção, vir uma percepção, um olhar de julgamento, um olhar de raiva, um olhar de tristeza. E a pessoa que está constelando é como se ela tivesse a percepção sobre aquela cena ou pessoa ampliada. Né? Tem uma técnica chamada psicodrama que é parte da inspiração desse trabalho do Bert Hellinger, você recebe um roteiro. Ah, Paquinho, você vai receber um filho que é assim, assim, assado. Né? Então, mas na constelação a gente usa essa comunicação do inconsciente. E aí, outra coisa, como você brincou aqui, né? Putz, parece que eu estou falando com você. E na verdade, assim, o que a gente não nota na nossa sociedade atual, nós nos comunicamos sem precisar de uma comunicação verbal ou não verbal, não é? Eu tô assim, ou tô assim. Não é sobre isso. É muito comum você, às vezes, você bater o olho em alguém e falar assim, parece que meu santo bateu com essa pessoa. Ou você olhar para uma pessoa e parece que viu uma voz, cuidado que essa pessoa vai te sacanear. Já aconteceu com vocês? Já. Então eu imagino que o pessoal de casa deve ter acontecido. E o que no fundo é? É como se fosse o meu instinto comunicando com o instinto do outro. É o meu inconsciente comunicando com o inconsciente do outro. Da mesma forma, meus amores que estão em casa, quando você olha para aquela pessoa que você nunca viu na sua vida, seu coração acelera, o estômago parece que tem borboletas. Você nunca viu essa pessoa na sua vida.
o que você está enxergando ali, se não todo um emaranhado neurótico das suas histórias para encaixar com o do outro? Então, no fundo, a gente vai só na constelação trazer para clareza essa neurose que você já tem carregando com você, que é uma distorção da realidade. Então, de alguma forma, as pessoas que vão estar lá na constelação, elas vão se colocar disponíveis para ocupar esses espaços, para que eu olhe de uma forma diferente para a minha história e sem fantasiar. É olhar para a realidade como ela é. Por exemplo, olhar para histórias que são duras, de violência, de abuso, e não é para, eu não tenho que perdoar ninguém. Você tem umas fantasias sobre constelação que não é real. No fundo, é um trabalho para trazer a consciência da humanidade. Na humanidade tem coisas maravilhosas e tem coisas horrorosas. E é isso que, se eu não estou claro e consciente do horror que também habita em mim, eu posso machucar as pessoas sem perceber. Se eu não tenho clareza da raiva, das perversões que tem dentro de mim, eu posso machucar o outro sem perceber. Então, no fundo, a nossa humanidade, ela vai trazer a integridade. E isso é autenticidade. Isso, qualquer coisa assim de eu sou o lindo ou sou o mal, é uma fantasia infantil. O que é autêntico sim, ó, eu tenho toda uma história aqui de uma parte genética de uma galera que adorava guerra, adorava treta, e eu tenho uma outra parte aqui de uma galera que adorava sexo. Então, se eu não olho para isso aqui, eu posso virar uma pessoa violenta ou uma pessoa compulsiva sexualmente. Entende como que a ideia é trazer para clareza eu posso viver o melhor desse mundo. O que essa potência toda de guerra pode me tornar uma pessoa muito aguerrida para ter metas na vida e conseguir conquistar as coisas. Uma pessoa que está com a sexualidade e não só para praticar sexo, eu posso encontrar mais prazer na vida, posso fazer coisas com muito mais prazer. A gente percebe que olhar para a vida só através da lente do sexo é muito pouco ainda. A gente fala, não, tem mais para quê? Eu posso fazer essa experiência aqui ser mais valorosa, ser mais prazerosa. Mas é uma escolha. Sabe? Assim como em épocas anteriores, não se tinha escolha. Meu bisavô lutou a Primeira Guerra Mundial. Real. Você acha que ele queria estar lá no meio do fogo cruzado com o peito para tomar tiro? Não, vai lá porque é obrigado, velho. Então, no fundo, a vida para algumas pessoas foi muito sofrida mesmo. E é nesse olhar realista, sem fantasiar, que a constelação pode oferecer um acolhimento. Né? Acolhimento sem validar. Né? Que, tipo, aconteceu isso aqui. A vida não vai te compensar. Eu tive paralisia. Tive. Eu não sou especial por nada. Assim. A vida, ninguém tem que me dar nada só porque a vida talvez não tenha sido tão, sei lá, especial para mim. Ninguém me deve nada. Então é desse lugar mais maduro. Falar, tá, eu tenho uma limitação, você tem outras limitações. Como é que a gente constrói uma relação sem que eu tenha que te usar para preencher os meus buracos, os meus vazios, as minhas carências, e sem que eu precise fazer o mesmo com você? Né? Então é muito mais construir relações saudáveis. É fácil de falar, difícil de fazer. Esse é o ponto. Difícil pra fazer demais. Eu confesso que já estou envolvido na constelação já há 4 anos, eu acho. Já estive presente em várias histórias de pessoas que foram constelar. Eu já constelei acho que 3 ou 4 assuntos, mas no próximo bloco eu conto pra vocês. Eu espero que vocês estejam amando esse papo tanto quanto eu. Eu sou cadelinha de constelação, então aqui eu levanto aqui a bandeira da constelação. Se você tem algum tipo de preconceito ainda, eu espero que essa entrevista ajude você a entender. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre mitos e verdades da constelação e teremos aquelas 5 perguntinhas que os nossos convidados não deixam de responder. É claro que o Tuco vai responder também, então não sai daí que a gente já volta. Olá, tudo bem? Esse recado é pra você que é apresentador, que é comunicador e que tem um canal no YouTube. A Pump tá querendo o seu projeto aqui na nossa grade. Tem um montão de apresentador e um montão de conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. Então olha só,
Pega esse e-mail, pega esse telefone, chama a gente, fala qual é o seu conteúdo e vem pra Capa Pump que eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado. Olá galera, tudo bem? Boa noite, eu sou o Quinho Fonte Gonçalves. Eu tô aqui pra contar uma coisa pra você. Você tem um produto, tem uma marca, quer anunciar ele aqui no programa Grit? É super fácil. Entre em contato com a gente através desse e-mail que o seu produto pode aparecer aqui no nosso intervalo. Mas olha só, não é só no programa Grit, viu? A Pump tem um montão de conteúdos diferentes onde você pode trazer o seu produto para ser anunciado aqui. Ficou interessado? Entre em contato com a gente e saiba como. Estamos de volta com o programa Grit. Eu quero agradecer novamente você que tá aí no nosso YouTube mandando esse monte de mensagem. Obrigado, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando tanto desse tema, do Tuco, de mim, das perguntas que a gente está fazendo aqui, porque com certeza é um conteúdo muito, muito enriquecedor. Mas aqui temos um quadro novo que estreou há 2 semanas atrás, chamado Mitos ou Verdades. A gente pega o assunto que vai ser tratado, vai lá no Google e faz assim, mitos ou verdades sobre tal assunto. Sim. E aí, a pessoa que tá aqui, ela vai dizer, isso é mito, isso é verdade, e vai tentar explicar de uma forma reduzida pra gente poder explicar para as pessoas que talvez tenham dúvidas em casa. Sim. Assim, a gente já tem a vinheta do mitos ou verdades? Não temos, né? Eu criei uma vinheta. Sim. Mitos ou verdades? É isso. Já Virou. Já temos a vinheta. Então, enquanto não tiver a vinheta, eu vou fazendo a vinheta em cada programa. Tuco, constelação familiar é um trabalho mediúnico? Não. Por quê? Como eu bem disse aqui, né? É muito mais uma leitura instintiva e é uma habilidade que nós temos aqui no nosso corpo, na nossa psique, do que algo mediúnico. E aí, para quem tem essa crença, tá tudo certo. E até uma coisa que é importante falar. A constelação ela vai trabalhar com os significados cognitivos e emocionais que nós temos do mundo. Por exemplo, o que Deus significa para mim? Não é Deus que a gente trabalha na constelação, mas os significados. Por exemplo, eu posso ter tido uma experiência religiosa muito severa, de muita dor. Então, dentro da constelação, a gente sempre vai como se a gente pudesse trazer para fora o que eu tenho de significado dentro. Então, é muito mais sobre algo que está dentro do que algo que está fora. A mediunidade me pressupõe algo que você recebe. Sim. Né? Na constelação é algo que está dentro de mim que ganha um corpo. Essa é a próxima pergunta. Fazer constelação é como estar incorporado? Não, de forma alguma. Nada a ver. De forma alguma. Então, assim, e eu digo porque parte da minha crença litúrgica e tal é de uma crença que a gente olha para essa lance da incorporação. São dinâmicas totalmente diferentes. A pessoa, durante a constelação, ela tá totalmente... Ela não tá assim, estou achando que eu sou outra pessoa, não. Ela tá percebendo os impulsos do corpo dela e às vezes alguns pensamentos que vêm. Falando, nossa, do nada me veio tal pensamento. Uhum. Igual eu brinquei com a história do... Quando você pensa numa pessoa, ela aparece... Então, no fundo, é como se, imagina, quando eu estou aqui falando com você, eu não estou falando só com os seus olhos ou com o meu corpo. Eu tô falando com a sua psique. É como se tivesse essa comunicação do inconsciente coletivo aqui acontecendo. Por isso que é muito comum que eu possa... Nossa, parece que você falou o que eu queria ouvir. Não é que eu fiz mágica. No fundo, eu tô conversando de uma forma transverbal, que não é, né, só física e verbal. Entendi. O constelador ouve vozes que direcionam a constelação? Não, são intuições. Isso aqui são Sim. mitos da internet, Sim. opiniões que as pessoas têm. Sim. Ó, então, e até uma coisa assim, se a gente for olhar, e isso é uma coisa que é legal a gente perceber, o Jung fez um trabalho maravilhoso, né, sobre esse inconsciente coletivo, e o Jung traz muitos símbolos que são como se fossem... O que a cruz significa? Para um grupo, essa cruz ela traz um arquétipo. Assim, o masculino traz um arquétipo. O que é um arquétipo? É um conjunto de informações que está num determinado símbolo.
Na constelação, por exemplo, existem símbolos que eu percebo. Podem vir para mim como vozes ou como pensamentos. Mas no fundo é só uma forma da psique encontrar para simbolizar uma informação. Entendi. Constelar é como atuar em uma peça com roteiro. Não. Porque muita gente, inclusive, assim, muita gente não. Recentemente, agora, eu levei uma amiga pra conhecer a constelação. Eu fiz com a Izzy e com a Denise. E ao tentar explicar pra ela como funcionava a dinâmica de uma constelação, ela falou: Ah, então é um teatro. Que a pessoa fala o tema e as pessoas vão lá e representam. O que você Não. fala sobre Então, isso? é, essa forma de representação é o psicodrama. Sim. Né? Que as pessoas têm uma clareza do papel que elas representam. Na constelação, as pessoas não sabem qual história que está vindo ali com a pessoa. A pessoa só coloca uma intenção, assim, ó, você vai representar a minha mãe. Na forma como eu trabalho atualmente, eu nem o nome eu gosto de dar para é só a pessoa vai colocar uma intenção mental, porque no fundo, como a psique é desse inconsciente coletivo, tanto faz o nome que ela der. Então, se a pessoa ela escolhe as pessoas baseado na intenção dela, ó, você vai representar minha mãe, meu pai e as pessoas vão fazer essa leitura física, emocional desse inconsciente coletivo, que aí a gente chama de campo morfogenético na constelação, né? Um campo que está relacionado às informações daquela família e pessoa. Porque Tuco, eu sou uma consciência com a minha experiência. Minha família é outra consciência. E a raça humana é outra consciência maior. Então, você imagina a quantidade de informações. A, amor, para mim, pode significar diferente do que amor para você. Sim. Então, o meu campo de informação é diferente do seu campo de informação. O campo de informação da minha mãe é diferente do campo de informação meu. Sim. E então a constelação é como se ela fosse trazer essa consciência sobre as informações, o que, que é amor, afeto, dinheiro, sexo para cada uma dessas pessoas. Perfeito. O cliente deve. Cliente. Tava escrito assim. O cliente deve entender sobre constelação antes de poder ser constelado. Então, na verdade, eu falo, não é entender, é entender como é que é o processo. Eu acho você não precisa estudar o que é constelação, mas você entender para que justamente você esteja disposto e disponível para olhar isso de uma forma diferente. Se a pessoa, às vezes, e é uma forma que eu gosto, e aí isso tem a ver com mitos de verdades, né? Eu gosto de desmistificar, tirar tudo. Não é mediunidade, não é astrologia, não é isso, não tem nenhuma mágica que acontece. É um processo comum, como outro qualquer, de coletar informações, para que eu possa ter mais clareza, para que eu possa fazer melhores escolhas. Às vezes, por exemplo, eu não tenho clareza da dor emocional que eu tenho em relação ao meu pai. Sabe? Eu fiz tantos jogos para não ter que lidar com isso daí, que aí foi uma relação afetiva que me jogou pro buraco, que falou assim, ó, tem um buraquinho aqui que você não cuidou, meu querido. E aí eu brinco assim, e outra coisa, constelação não substitui terapia. Constelação é uma ferramenta. Importantíssimo Isso, você isso é falar uma coisa isso. assim eu sempre falo, é melhor que você faça constelação com um suporte terapêutico. Porque assim, o que você ganha ali de informação precisa ser. Não, se você tem já uma estrutura, se você tem um corpo que suporta essa informação, vá fazer. Busca referência. Eu falo, assim como psicólogo, advogado e qualquer outro profissional, tem bons profissionais e maus profissionais. Assim, e aí, é, procura referência, vê quem já teve uma boa experiência e como tudo na vida, né? Você não vai para qualquer advogado, né? Você vai Sim. buscar referência. Então, é a mesma coisa. Tem uma afirmação no Google que diz assim: constelação familiar é religião, é adivinhação, é milagre, é solução mágica, é seita, é paranormalidade, é farsa que tem relação com as estrelas e a astrologia. Nossa, Pesada, essa né? foi pesada. Então, não é nada disso. Você Gente, nada disso. pega tudo isso aí. Porque no fundo até eu falo que nós temos as desordens na vida porque nos falta informação, né? Nós temos, às vezes, como eu brincando aqui, né? Por que eu não chamei o Tuco? Porque dentro da minha ordem interna, eu achava que o Tuco era isso. Da mesma forma aí, por que eu não falei antes o Tuquinho? Porque dentro da minha ordem, então eu preciso trazer essa informação para a consciência, ó, trazer para que você tenha consciência.
Ô, Kim, eu quero estar com você. Para mim, é prazeroso para mim estar com você. Olha, ele falou, olha que interessante, você tem uma informação nova e você atualiza o seu repertório sobre mim. Da mesma forma, a constelação ela vai trazer uma informação nova para que a gente atualize o nosso repertório sobre a realidade. E então, de alguma forma, se eu não entendo o repertório que está na minha família, as dores do meu pai, as dores da minha mãe, as dores da família, eu olho para a família de uma forma limitada. O nome constelação, ele vem de uma tradução meio troncha do alemão, que no fundo era falando sobre posicionamento. Então, o nome da técnica seria posicionamento familiar sistêmico. Uhum. Que é justamente assim, eu, por exemplo, quando eu entendo que eu me acho maior que o meu pai, que eu tenho uma visão melhor da vida que ele, o meu posicionamento é de maior que ele. Da mesma forma, quando você se acha que eu sou diferente do que eu sou de verdade, você está me colocando num lugar que não é o meu. Da mesma forma que eu às vezes, é, achando que minha mãe não dá conta da vida, eu quero salvar minha mãe. Aí, achando que eu vou ser amado, se eu for salvar aquela mulher, ela vai me amar pro resto da vida e ela vai casar comigo. Imagina, olha a confusão. Só de tomar uma posição arrogante diante da vida, né? Uma posição de achar que eu sou melhor que as pessoas, que eu sou mais especial ou menos especial. Eu trago desordem para as relações. Uhum. Quando a gente está no comum, no cotidiano, a gente troca. Né? A gente, peraí, deixa eu ver o que você pensa sobre isso? Né? Como é que é a sua visão da realidade aí, desse lugar que você está? E aí eu preciso ter humildade para abrir mão das minhas certezas, para ouvir a sua perspectiva. Uhum. Então eu falo que para mim constelação é sobre a gente melhorar a forma de a gente se relacionar. E para isso, eu vou precisar me abrir, eu vou precisar ter as incertezas, eu vou precisar lidar com as não garantias da vida. E aí, né, eu preciso de coragem para isso. E é difícil. É difícil, É claro. difícil a gente ter coragem. É difícil. A gente tem visto em redes sociais que a constelação familiar tem sido usada, inclusive, em processos para resolver crimes e tudo mais. Não, então, na verdade, é muito mais, é muito mais para trazer a clareza do que não está no papel. Vamos dizer assim que eu e você, a gente é casado e a gente tem um filho. Aí a gente vai separar. Só que nessa relação de separação, nós temos algumas coisas para colocar os pingos nos is, né? Algumas trocas. Vamos dizer que dentro do processo que eu estou movendo contra você no litígio, eu estou querendo uma reparação financeira. Oh, mas espera aí, não foi isso daqui e tal, você está querendo algo demais. No fundo o que às vezes não está no papel, no processo, uma dor emocional, uma sensação de eu me sentir traído, das promessas que nós fizemos um ao outro, e barará. Então, no fundo, a constelação, ela vai tirar do processo o peso que talvez seja emocional. Uhum. Da mesma forma, imagina um inventário. Um inventário é um imóvel que abrigou uma família, abrigou toda uma história, e talvez tenham conflitos entre os irmãos ali que não foi resolvido, e aquele imóvel ele vira um pivô dessa história. Então, o que está sendo, às vezes, dentro de um processo envolvido não é o real, é toda uma história emocional, toda uma história oculta atrás dessas histórias. Então, a aplicação da constelação é muito mais na negociação, na gestão de conflitos, Uhum. para que justamente a gente consiga se comunicar, para que eu entenda o que você está enxergando daí que eu não estou enxergando. Da mesma forma, às vezes a pessoa está me ouvindo um processo contra mim, mas na verdade ela está com raiva de algo que eu fiz que eu nem sei. Eu nem sei que eu fiz contra ela. Mas assim, algo que eu fiz machucou ela profundamente. Uhum. Né? E aí eu assumo a minha parte da história. Só a minha parte da história. Entendi. Puxado isso aí, né? É, Eu queria fazer uma pergunta que aí nem tava aqui. sim. Quando eu fiz muitas vezes constelação, algumas histórias elas transcendem essa vida. Elas vão lá numa vida passada, de algo que aconteceu, estamos aqui. E a gente aprende, pelo menos a maioria das pessoas, que a gente morreu hoje, acabou. Aí tem pessoas que acreditam em reencarnação, voltamos uma outra vida. Como é que a constelação
na sua visão, Sim, faz esse link. Por exemplo, eu fiz uma constelação sobre um assunto sim. que aconteceu comigo nessa vida. Um relacionamento abusivo que eu tive em 2018 Tá, e eu precisava entender o que era isso. tá. Levei pra constelação e na constelação nós somos lá numa época lá atrás. Que assim, que eu obviamente não tenho essa consciência de Sim. algo que aconteceu em vidas passadas e que reflete hoje na minha vida. Então, aí Me explica isso. na verdade, dentro da forma que eu trabalho, né, do modelo do Bert Hellinger, a visão de vidas passadas não tá, Tá, não é compreendida. Aí eu tá. vou te falar assim, para a técnica. Ok. Se para você isso foi uma crença que faz sentido, Tá tá tudo tudo certo. certo. Porque assim, no fundo da mesma forma, porque existem pessoas que são ateus e tem pessoas que são crentes. Sim. Por exemplo, se por um ateu vier a figura de Deus na constelação, não faz sentido nenhum. Não é um símbolo que para ela faz sentido ali. Então, Uhum, não importa a história que se desenrole para que tem a ver com a forma do Quinho ver o mundo, ou uhum. para você faz sentido vidas passadas? Putz, para mim faz tudo, porque eu tenho uma crença assim, ó. Beleza, Tá não tudo tem. certo. Da mesma forma que para mim, como terapeuta e constelador, eu estou vendo ali as informações. Tem uma pessoa que está representando algo que você colocou como o abuso, por exemplo. Eu estou fazendo uma leitura de uma informação. E aí eu sempre estou ali, ó. Como é que para você? Ó, eu estou me sentindo melhor. Então, no fundo, isso daqui está te gerando crescimento? Tá Não tudo importa. certo. A metáfora que foi lida ali não importa. Para mim, eu sempre vou trazer para a linha da genética, da carga genética que eu trago. Mas eu posso, sei lá, ter 10 gerações, 11 gerações. Imagina quanta coisa que não aconteceu em 11 gerações. Quantas pessoas que não foram machucadas, abusadas. E eu posso, talvez, carregar isso daí e me chamar de outra vida, sabe? Sim. Então, só para a gente ter um cuidado, pelo menos para mim, né, na forma como eu gosto de compartilhar, que para não cair num lugar meio fantasioso, meio místico. Não, mas eu acho que é importante a gente trazer essa sua vertente também, porque a gente está assistindo e tem pessoas que de repente tenham passado pela mesma experiência que eu. Sim, Por isso que eu quis trazer essa informação. sim, Porque assim, eu acredito no que aconteceu, sim, mas quando eu trago pro real, quando eu trago, quando eu pego o que eu vivi lá e trago pra mesa, eu falo, como é que a pessoa foi lá na outra vida? Qual foi o rolê? sim, E aí existe a explicação do fio energético que liga a gente, sim, e aí em algum momento, entenda-se que é o que eu vivi, tá tudo sim, sim, certo? sim, E a ideia não é a gente dizer, que foi o que você falou, se é certo, se é errado, se é não sei o que, não sim. sei o que. Ó, uma coisa que é legal assim de perceber, ó, imagina que, vamos dizer assim, uma pessoa que tem medo de barata. Vou pegar aqui um exemplo bem Tá. tosco. Dentro dessa pessoa, ela tem uma imagem dessa barata, uma coisa monstruosa. O que no fundo a gente vai fazer? É como se a gente pudesse atualizar essa imagem interna e trazer algo mais consistente com a realidade. Por exemplo, algo que foi um abuso lá que a gente vivenciou, abuso físico, emocional, sexual, não importa, isso teve uma marca emocional. Se eu não ajusto essa marca para a idade que eu tô, é como se eu tivesse trazendo para todas as relações que eu tenho essa memória de que, ó, isso aqui é amor, isso aqui é relacionamento. E a gente tem uma confusão fantasiosa que isso aqui é a realidade, isso aqui já foi vivenciado lá atrás. Seja lá atrás, quantas vidas forem. Uhum. O jogo é como é que eu trago isso aqui para ressignificar, para dissolver essa história. Para que esse trauma seja ajustado de acordo com essa realidade. Falou, opa, eu não preciso mais reforçar esse abuso, essa dor, essa história. Eu não sou mais aquela criança ou aquela vida, sei lá, seja lá o que for. Uhum. Né? Eu sou uma outra coisa. Agora eu vou ter que desenvolver repertório para outras formas de relação que são diferentes daquela que eu vivenciei, que marcaram a minha experiência. E essa é a constelação familiar, que eu amo muito. A plaquinha já foi levantada 300 vezes ali, Uhum, mas quem manda no programa sou eu e você, então eu não tô nem aí. uhum. Mas a gente vai agora chegar naquele momento das 5 perguntinhas que a galera Sim. responde aqui no nosso Instagram. Nosso Instagram.
pessoal faz o dia inteiro no Instagram, ela acha que tá no Instagram agora. A gente tem 5 perguntas que não tem a ver com constelação familiar, que todo mundo que tá aqui responde. E se você sair bem, a nossa produção vai dizer, ele merece o presentinho ou ele não merece o presentinho. Beleza? Sim. Tá pronto? Tá pronto. Então tá. Não pensa muito, tá? Tá bom. O que vier. Qual palavrão mais te relaxa? Caralho. Ai, gente. Caralho, bem dado é maravilhoso. Um sonho pra se realizar. Viajar a Europa inteira, que eu ainda Que não fui. gostoso. Algum lugar em específico que você vem na minha cabeça? Vem Grécia, Egito, né, que não é Europa, mas assim, só que esticar, né, ali, Uhum. né, Gostoso. África e Europa. Né. Gostoso. Me leva. Quando você não estiver mais aqui, morreu. Como você quer que as pessoas lembrem de você? Quando alguém perguntar assim, gente, o Tuco, que Tuco? O Tuco, aquele que... Que trazer a leveza para a vida das pessoas, sabe? É isso. Alguém que fazia dar boas risadas. Isso, garantido, com certeza. Você dormiu hoje. Saiu daqui e dormiu. Sim. Acordou daqui a 100 anos. Do jeito que você tá agora. Hum. Qual é a primeira coisa que você pergunta quando você acordar? Senhor. O que tinha naquele café? Senhor. Eu quero voltar 3 casas, 5 casas. É isso que eu... 100 anos, já pensou, gente? Não tem mais Bolsonaro, graças a Deus. Mentira. Última pergunta. Hum. Você recebeu a visita de um gênio, Sim. tá? E ele falou assim, Tuco, você tem direito a ser uma pessoa durante um dia. Pode ser qualquer pessoa de qualquer universo. Quem você seria e por quê? Essa pergunta as pessoas dão uma pausa, assim, dão que uma... não- porque é... Cara, eu seria um seu Gabriel, que é um tiozinho capial que eu conheci lá em Iguape, que tinha uma sabedoria, sabe, do campo, assim, coisa assim. Cara. Uhum. E assim, a imagem desse senhor aí, ele é muito presente, assim, de olhar a vida com beleza, com simplicidade. Eu seria o seu Gabriel durante um dia. Ele tá vivo ainda, seu Gabriel? Não, Não tá. Ih, seu Já foi Gabriel. 30 anos. Ele já tinha 70 na época. A não ser que ele seja De Matusalém. repente, 30 É. anos, 100 anos, gente. Por É. que não? Mas é bem isso aí. Acho que é olhar a vida com simplicidade e beleza. Acho que é essa história toda. Gosta. Produção, o que vocês acham? Merece? Sim. Sim. Todo mundo que vem aqui recebe uma caneca do nosso programa pra poder tomar um café. Você que eu sei que gosta de café, Amo café. tá? Essa caneca é sua. A caixa tá meio capenga, mas a caixa Ah, é sua. Temos aqui um postal do programa Grit, porque eu sou narcisista, né? Então a pessoa tem que levar não. a minha Olha, foto. eu vou te falar assim, a sorte sua, É. que você como eu, você só tem consciência que todo mundo é, né? A diferença é que o povo só não sabe o que é. Não, hoje com 40 anos eu tenho super consciência. Teve um rapaz que falou assim: Nossa, você dá uma foto sua? Eu falei: Você quer que eu dê foto de quem? Sim. Da Xuxa? Não, o programa é meu, a pessoa tem que levar a minha cara pra casa. Não é não? Já, com Ainda tem a certeza. canetinha do programa Grit. E pra E eu sou terminar. tão narcisista que eu ia dar Não, um eu autógrafo. vi. Mais narcisista que você. Eu vi. Por que ele vai fazer? Sabe por quê? Nós somos arianos, né? É só o reforço do narciso. Ele vai autografar o postal dele, mas tá bem. E a gente agora a gente dá a oportunidade do convidado fazer uma pergunta pra mim. Eu fui bonzinho com você, tá? Então, Sim. por favor, pegue leve. Então, você pode me fazer uma pergunta de qualquer assunto que você queira saber. Quando para pra Qual foi a maior decepção de amizade? Qual, E não precisa dar nome, só para a história. qual foi a maior decepção de amizade? É. Cara, eu ao longo da vida fui mudando muito o meu conceito sobre amizade. É. Eu sempre achei que amizade era ter muita gente próxima de Sim. mim, a casa Bem-vindo ao cheia, ser super popular. E aí a gente vai passando por períodos difíceis na vida e a gente vai entendendo que a amizade não é isso. A amizade não é ter muita gente. Tanto que hoje eu tenho, sei lá, amigos que eu conto na palma de uma mão. Mas eu tive uma grande decepção, na verdade, com uma amiga de longa data.
que até hoje eu não entendi o motivo, Sim. assim, do afastamento. Sim. E eu também não fui procurar. É isso. Então, a decepção por ser uma pessoa que eu confiava muito, né? Que eu dividi muitas coisas da minha vida, que esteve presente em diversos momentos importantes, que foi o meu alicerce muito tempo, durante muitas coisas, e vice-versa também. Sim, sim. E por algo que eu não sei o motivo. E não é que eu não sei porque eu não quero falar. Sim. Não, eu não sei mesmo. Eu tentei acessar em algum momento, mas quando eu vi que não tinha a reciprocidade, eu falei, então tá. Então, mas isso já faz, acho que um ano já que isso aconteceu. É, Não sei se isso é algo resolvido dentro de mim, acho que talvez não. Por isso, quando você falou, a primeira coisa que me vem na cabeça é esse pensamento. Você sabe quem é. Uhum. Mas é algo que eu tento não trazer pro meu presente. É Sim, algo que eu tenho aprendido, Tuco, ao sim, longo da vida, que eu tenho que prestar muita atenção com o que eu vou perder meu tempo, com o sim, que eu perco a minha energia. sim, É importante pra mim ter você aqui, sim, como pessoa, como conteúdo. Você é um cara que eu gosto, que eu amo, que eu quero estar perto. Se a resposta é sim, então eu vou ter esse tempo pra você. sim, Se a resposta fosse não, eu não perderia esse tempo. Então eu entendi que ou eu olho a situação e eu vejo, aquilo me faz é, bem? sim, Aquilo vai somar pra mim? Se a resposta for sim, beleza. Se não, eu fico na minha casa com meu marido e tá sim, tudo sim, certo. Só que isso eu levei tempo pra entender. sim, Que o meu tempo, a minha energia, ela é muito preciosa. Ela é valiosa. Eu tenho que entender com o que eu tenho que gastar energia. Porque se eu gastar essa energia aqui, talvez eu não tenha pra gastar com isso aqui que seja importante. E eu fui atropelando isso ao longo da vida. Eu era a sim, pessoa que, ah, se alguém me ligava e dizia assim, ah, eu preciso de você, eu largava o que eu tava fazendo e ia lá porque eu achava que eu isso acho que eu conheço fazia. alguém assim. Porque eu achava que isso faria com que as É, pessoas me amassem. é, Que eu fosse querido, que eu sim, fosse estar inserido em alguma coisa. E hoje, com 40 anos, eu tenho muito que aprender ainda, mas eu sim, entendi que não é dessa sim, forma. Que a vida é uma troca, sim, que cada um dá o que tem pra dar, é, né? Que eu sou isso aqui. E eu não é, vou fazer força pra ser algo de diferente pra agradar você ou pra sim, sim, agradar sim, quem tá sim. em casa, né? Porque a gente não, eu falo que a gente não é o autêntico que conecta a É gente. isso. Uhum. E eu recebo muito feedback das Sim, pessoas que assistem o programa, ou do pessoal do Instagram, do pessoal da vida, que elogiam o meu trabalho por isso. sim, sim, Porque eu sou uma pessoa que eu não venho aqui, eu não tenho um roteiro pra ler, sim, eu não faço tipo. Se eu elogiar você, é porque eu realmente gostei da, sim, da, da sua entrevista. Eles sabem, tem pessoas que vêm aqui que as pessoas se disponibilizam, mas elas não rendem. Então eu sim, não vou terminar o sim, programa falando um monte de coisa porque não sou eu. sim, sim, E eu trouxe isso pra vida. sim. Mas demorou. Mas é aí que eu, assim, pegando, né, na costura da constelação, eu acho que esse é o exemplo melhor, né? Quando eu sei aonde que eu tenho para trocar, o que que eu tenho para trocar, o que que eu quero trocar para crescer, né? O que que não faz sentido mais eu estar vinculado, Uhum. sabe? Em que posição que eu quero me colocar diante das pessoas? Eu acho que atualizar esse nosso programa, que eu falei, mano, às vezes é natural, tipo, eu falei, tem um monte de gente que foram grandes amigos e ficaram no tempo, Uhum. né? E lidar com isso que é real é o difícil pra gente. Lidar com o Opa! real. Tipo assim, ó, É. as pessoas passam, as amizades ficam, outras vão embora, e as pessoas também partem de outras E tá formas, tudo e tá tudo certo. certo. Isso Eu tive uma experiência familiar que demorou 40 anos para acontecer, aonde eu meio que coloquei numa caixa coisas que não eram minhas, sim. sentimentos, e entreguei para quem deveria. E isso foi muito doloroso, mas foi muito incrível. Quando você reconhece isso, e não numa posição de Sim, superioridade, sim, de sou mais, sou menos, não é isso. Mas eu acho que se você me fez mal, eu acho que você me fez mal, eu tenho uma questão com você, você tem que saber. sim, Não adianta eu viver dentro de mim aquilo durante 40 anos e sim, criando ferramentas e tentando encaixar você num lugar onde você sim, não cabe, porque aquilo vai me fazer mal. sim, Né? Eu não consigo evoluir, eu não consigo ir pra sim, frente, eu não consigo. E eu consegui ver isso de uma forma palpável. Eu consegui entender que hoje eu tenho um sonho de ser um comunicador, mas eu vivi eu faço isso, sei lá, 11 anos,
esperando a validação de alguém. Sim. Então essa validação não vinha, eu não ia pra frente. Sim. Era tipo o cachorrinho que esperava o ossinho Sim. porque fez o cocô no lugar Sim. certo. Sim. Hoje eu não espero mais o ossinho. Hoje eu vou. Sim. Mas demora. E Demora. dói muito. Dói. E atravessar essas dores é o que nos vai fazer amadurecer. E é bem isso, a gente tem a fantasia que, não vou olhar pra isso aqui que tá tudo certo. Uhum. E no fundo é quando eu olho pra isso aqui e falo assim, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Isso aqui é o que esperava, isso aqui é o que eu tenho. Isso. Né? E o que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu tenho. E essa consciência me veio muito quando eu comecei a perder pessoas porque foram embora, sabe? Sim, sim. Eu comecei a entender que eu tô aqui com você agora. Sim. Então, se eu tiver que olhar pra você e dizer que eu te amo e que eu te admiro muito, eu vou fazer Sim, isso agora. sim, sim, sim. Eu não vou esperar você morrer pra fazer uma foto Sim, no, sim, no, sim. no Facebook. Então, isso tem cada vez sendo mais real pra mim. Então, por isso que eu tenho me cercado de pessoas que eu amo, que me amam, que a gente tem uma troca legal e tenho evitado situações que eu sei que... E não porque eu não quero olhar, mas porque não vou me acrescentar Não. nada como ser humano, como pessoa, como Não, nada. e até mesmo assim, na grande realidade, como eu falei assim, isso, como tudo na vida, tem sua fase, né? Tipo, Sim. né? Quantas relações que eu já tive, que você já teve, e elas tiveram sua fase, tiveram seu tempo. E tiveram sua importância também pra é. transformar a gente no que a gente é hoje. E hoje nós estamos aqui. Não é não? Lindos, Ai, lindos e gente. maravilhosos e humildes. Não é não? Lindos, maravilhosos, tranquilíssimos. Eu queria agradecer você que ficou aí até o final dessa entrevista. Obrigado pela participação de vocês. É muito importante, tá? Que vocês estejam aqui no nosso programa, que vocês acompanhem, que vocês compartilhem, que vocês novamente possam ir no canal da Pump, ativem sininho, comecem a seguir. Eu queria falar que amanhã, quinta-feira, às 18 horas, a gente tem que programa, produção? Trabalhador em Pauta. Quem apresenta? Quem? Andresa Borges, amanhã aqui na Pampa, às 18 horas, programa Trabalhador em Pauta, é isso? Isso. Trabalhador em Pauta, então já anota aí. Tuco, por favor, a câmera é sua, deixa um recado pra nossa galera. Ai, eu até respirar profundo assim. Eu tô apaixonado por estar aqui e é recíproco essa história de me sentir conectado, né? E de certa forma a gente percebe, né, que tem essa busca de validação também aqui, né? Sim. E a gente consegue comunicar, falar, ó, você olhar pra mim é importante, de uma forma diferente. E eu agradeço a todos por terem oferecido um lugar no coração de todos aí que ouviu um pouquinho sobre essa jornada, sobre a seriedade, né, que eu gosto de colocar nesse trabalho, que pra mim é a minha bandeira de falar, ó, isso não é uma religião, não é que eu tô defendendo isso de uma forma cega. É um trabalho para a gente gerar melhores relações humanas. Exatamente. Um mundo E melhor. é o que a gente precisa. Coloca o Instagram do Tuco, por favor, pra galera dar uma seguida lá. O Tuco posta vários conteúdos também sobre Sim. constelação familiar, tá? Olha lá. @Tuco Gabriel. Bota o meu também, gente. Eu já falei que eu mando nudes, se alguém quiser me seguir. Né? Que pra mim tá seguindo. Tu mandou nudes também, Tuco? Eu mando. Já mandou nudes? Já mandei. Mentira. A gente tá emendando um outro papo aqui. Acabou o programa, a gente tá em outro papo. Tá tudo certo. Tudo certo, mas aí cada um tem a sua forma de se expressar, né? Um nudes é uma forma de expressão. É uma forma de expressão. Mas Gente. não é pra qualquer pessoa, não. Não é Opa, bagunçado. pessoas selecionadas. Tipo, tem gerência, assim, ó. Não é bagunçado, mas tem gerência. Temos princípios, não é assim todo mundo que pede. Não. Eu No vou Instagram pedir. não manda, não. Eu vou pedir, ver se ele manda. Gente, um beijo, obrigado pela paciência de vocês, pela dedicação, pelo amor de estarem aqui, tá? Semana que vem a gente volta com mais um conteúdo especial pra vocês. Um beijo e até semana que vem. Achei!